pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu preparei para vocês na realidade eu quero responder algumas dúvidas que surgiram lá no meu perfil no Instagram, relacionados à minha forma de leitura, a forma como eu faço os meus resumos. Então, eu achei melhor a gente começar primeiro da forma como eu leio, da forma como eu marco os meus livros. E assim, eu separei um pouco assim, porque tem uma diferença quando eu leio livros relacionados a conhecimento, né? Livros que eu quero reter alguma coisa relacionado, seja aos meus estudos ou aos meus trabalhos de pesquisa. Então, eu marco de forma diferente quando são livros de conhecimento e livros relacionados mais a livros literários, né? Seja de romance ou de ficção, de suspense, qualquer, como esse daqui que é o que eu tô lendo nesse momento. Eu já tô quase terminando e assim, eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Eu acho que é melhor a gente começar pelos livros de conhecimento, porque eu acredito que os livros literários é algo mais assim, bastante pessoal, sabe? Porque tem gente que marca, tem gente que não marca. Então, eu acho mais os livros de conhecimento, a gente sempre tem formas diferentes, né? Metodologias diferentes de trabalhar. Então, essa é a proposta para esse vídeo. Vocês querem ver? Então, vem comigo. Então, a primeira coisa que eu trouxe para mostrar assim com o que eu marco, né? Quais são os materiais que eu uso para marcar. Então, essa caixinha aqui é onde eu coloco os meus marca-páginas, né, de livros. Então, eu tenho uma porção aqui que eu até fiz o unboxing dele lá no meu perfil no Instagram. E aí, eu fiz acho que um unboxing e também mostrei essa caixinha aqui, né, como que eu organizo e tal. Então, eu trouxe esses daqui, que são os materiais que eu mais uso para marcar livros. E também os marca-textos tradicionais. Eu gosto muito desses daqui, que são esses da Zebra, né, Mildline. E também tem esses aqui que a gente compra pelo AliExpress, que são os fake Mildline, mas que eu gosto muito porque eles fazem a mesma função e tem duas pontas iguais. Uma ponta mais fininha e uma ponta assim achatadinha, né? De marca-texto mesmo, e eu gosto dos dois, assim. Esse aqui eu tenho há anos, nem sei quanto tempo, acho que foi um dos primeiros que eu comprei. Muito tempo mesmo, deve ter quase, sei lá, uns 4, 5 anos. E esses daqui são os mais recentes que eu comprei, porque eu gostaria de experimentar, né, os da Zebra. E eu gosto deles, e também tem outros, mas eu deixei esses daqui que são o que eu mais uso. E também eu gosto muito de usar os post-its. Esse aqui eu nem abri ainda, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos a forma como eu faço. Então, a primeira coisa relacionada aos livros de conhecimento, aqui tem até um marca-página aqui, é assim, ó. Esse daqui, por exemplo, é um dicionário, né? Dicionário de Escravidão e Liberdade, da Escravidão e Liberdade. Então, assim, é um livro de conceitos. Então, eu trabalho, quando é no caso assim como esse, isso aqui para que é, né? Na realidade é pra gente aprofundar um pouco determinados conceitos que a gente tá lendo. Então, eu leio de forma bastante aleatória, né? Eu vou lá num conceito, por exemplo, se eu tô estudando o período da pós-abolição, daí tá legal, vou ler, né, alguma coisa relacionada a isso. Aí, quando eu uso os post-its, eu ou utilizo para colocar determinados conceitos que eu quero, depois fica mais fácil para eu voltar neles, ou também para colocar alguma informação adicional, tipo quando tem assim, quando ele indica alguma leitura para você fazer para aprofundar o conhecimento, quando ele indica algum arquivo digital, alguma biblioteca online. Então eu gosto muito de usar os post-its para isso, para colocar essa informação. E esses marcadorzinhos aqui, ó, eu uso ele basicamente assim, ó, não em todas as partes que eu grifo. Por exemplo, eu sou muito
quando eu não quero riscar muito o livro, eu gosto de usar o lápis. Mas quando eu não me importo, por exemplo, livros literários, assim, quando eu não tenho muita preocupação com isso, eu uso os marca-textos mesmo. Porque eu sou bem assim, sabe? Tem livros que eu tenho mais, assim, um pouco de dó de usar os marca-textos. E não é só dó, porque eu acho que a gente não pode ter pena do livro, né? A gente tem que ter um carinho, né? A gente tem que saber manusear um livro, a gente não vai rasgar, né, determinados livros que a gente sabe que às vezes pode não servir para ti mais naquele momento, mas ele pode servir para uma outra pessoa. Mas eu acho assim, ó, que eu não gosto de usar marca-textos em livros que eu posso vir a usar com alunos, que eu posso ter que tirar a cópia, por exemplo, como eu já fiz desse livro aqui. Eu já tirei como esse aqui, ó, esse texto aqui, ele é bem legal, porque ele é da Lilia Schwartz e ele faz uma contraposição sobre como que era, digamos assim, o período de escravidão dos povos indígenas e depois com a introdução dos africanos. Então, ela faz um balanço, né? Até ela coloca aqui, ó, indígenas e africanos. Então, ela faz um balanço dessas duas modalidades de escravidão, digamos assim, né? De uma forma bem breve. E aí, eu gostei bastante desse textinho aqui, aí eu tirei cópia. Eu tirei xerox até, né? No caso, até aqui, porque são textos bastante curtos. Então, eu não gosto de usar marca-textos quando são livros assim, por causa que eu acho que ele condiciona muito a leitura dos alunos, entende? De uma outra pessoa que vai ler. Por quê? Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente pega um livro que a gente pegou emprestado, por exemplo, seja da biblioteca ou de alguma pessoa, a gente vai direto na onde a pessoa marcou. É uma coisa impressionante, porque eu nem sei explicar muito bem isso. Eu não sei se nós estamos condicionados a gente a perceber o que a outra pessoa percebeu daquela leitura, o que ela destacou. Então, é por isso que eu tenho um certo receio. E a lápis a gente pode borrar, né? No caso, quando eu fui tirar a cópia, eu tirei antes de eu fazer eu li, né? No caso, não grifei nada, não anotei nada do lado também. Aí eu tirei a cópia e depois eu fiz as minhas marcações. Porque como eu ia usar em aula, aí eu fui escrevi aqui, por exemplo, ó, Negros da Terra. Eu anoto também algo relacionado a uma outra leitura que eu fiz. Esse aqui eu queria, no caso, dizer da leitura do John Monteiro. Então, quando a gente está explicando um conteúdo, vocês sabem que quando a gente explica um conteúdo, vem outros conteúdos que estão relacionados ao assunto. Então, eu marco basicamente o quê? As coisas principais que eu acredito, né, que a gente tenha que falar, ou algum insight alguma interpretação que o autor fez que seja bem legal mesmo, ou também quando ele coloca assim, por exemplo, aqui, ó, ele fala sobre exemplos, né, o quilombo do Piolho, o quilombo do Cariterê, aí eu marco também, porque eu quero usar esses exemplos, né, uma forma de explicar para os alunos. E aí, que no caso eu marquei com post-it as iconografias, assim, que eu posso usar isso aqui também como exemplo, ó, as formas de castigo. Então, esses marca-páginas aqui, ó, eu até anotei, ó. Aí, esse texto aqui eu usei, ó, na aula de sábado, tal, dia tal. Isso aqui, ó, lá em 2019, já faz um tempinho, né? E aí, eu gosto de fazer, às vezes, de fazer algum desenho. Eu anoto muito a lápis, assim, eu gosto de anotar períodos históricos, que é porque daí a gente vai relacionando ao conteúdo. E também eu gosto de usar, assim, de anotar, de grifar, quando são conceitos, assim, por exemplo, degeneração racial. Então, são conceitos teóricos que suscitam outros tipos de explicação, de períodos, por exemplo, sei lá, se você quer explicar, aqui no caso, a evolução de Darwin, como que ele explica, né, por que a gente começou a usar determinados conceitos raciais no século XIX. E aí, aqui, ó, eu vou marcando, por exemplo, ó, eu coloquei aqui um marca-página, porque eu vou falar, eu
eu quero falar sobre esse período aqui, ó, do darwinismo racial. Aí aqui eu marquei outro que é o determinismo. Aí aqui eu marquei novamente porque aqui eu quero, ele tá dando outros exemplos de autores teóricos pensadores, né, que usaram essa explicação da degeneração racial. Aí aqui no caso, porque ele vai entrar em outro momento da eugenia. Então assim, você vê que eu usei 4 marcadorzinhos de páginas porque são, digamos assim, conceitos teóricos diferentes para eu explicar numa mesma página. Então, essa é uma primeira visão, assim, de como que eu faço para marcar. E aí, já respondendo também algumas dúvidas relacionadas a resumo, depois quando eu vou resumir, por exemplo, esse capítulo aqui, ó, teorias raciais, esse bem pequeno aqui, são 4 páginas mais ou menos, né, assim, se você for contar, né, a frente e o verso. Então, depois que eu faço essa primeira leitura, depois que eu faço as minhas marcações, seja a lápis, seja com marcadorzinhos de página ou com marca-texto. No caso, né, nesse livro eu não usei, eu já expliquei para vocês por quê. E aí, depois que eu fiz esse momento aqui, aí que eu volto na leitura, faço também algumas anotações, né, a lápis. Aí, depois que eu volto e eu faço o meu resumo, seja no caderno ou de forma digital. E aí, eu faço o meu resumo, tanto colocando a minha visão da leitura, a minha visão bem pessoal mesmo, e também eu sou uma pessoa assim, que eu não sigo determinadas normas, por exemplo, normas para se fazer um resumo, a não ser quando você vai apresentar um resumo para um congresso científico, aí é diferente, porque aí você tem que seguir, basicamente, o que é um resumo, né? Você vai colocar a ideia principal do texto, e aí você vai dizer a metodologia, o que ele aplicou, como é que ele fez, que fonte histórica que ele utilizou, né, dentro daquele texto ali. E aí você vai dizer se ele levantou alguma interpretação, o autor, qual foi a interpretação que ele deu. E aí, no caso, você conclui, né, qual que foi o enredo final da história, digamos assim. Essa seria uma normazinha básica para se fazer um resumo, de uma forma bem breve. Mas, quando eu vou fazer os meus resumos, eu já tenho uma forma bem pessoal de fazer, que é como eu disse para vocês, eu sempre coloco a minha visão da leitura, o que eu retive daquele conhecimento, aí eu gosto de colocar a visão da autora, né, como que ela fez um enredo daquele texto, né, como é que ela interpretou aquilo ali, em vários momentos, e assim a gente pode colocar também, eu gosto de colocar algum trecho que eu acho bastante relevante, eu vou lá, copio o texto exatamente igual, aí coloco que foi a autora que falou e a página que tá, de que livro que tá, né, para eu saber que eu tô pegando aquela ideia da própria autora. E aí também eu gosto de colocar dentro do meu resumo outras leituras que eu posso fazer relacionada àquele assunto. Seja porque a autora me proporcionou isso, né? O autor, ele foi lá e deu várias citações. Ah, você pode usar, ele citou texto tal, autor tal, livro tal, um exemplo. Ou também porque eu lembrei, né? Às vezes eu lembro eu vou olhar o livro de fulano, entende? Então eu gosto de anotar também dentro do meu resumo. Então essa é a primeira ideia, tá bom? Uma seguinte ideia que eu gostaria de mostrar para vocês, formas de se marcar a leitura, é quando a gente se propõe a fazer desafios. Desafios eu digo assim, ó, por exemplo, esse livro aqui, Brasil, uma biografia, eu gostaria de lê-lo completo, sabe? De ler todo esse livro aqui. Então, eu falei assim, tá, como que eu vou fazer isso dentro da minha rotina, que eu tenho várias leituras para fazer, que eu tenho prazos, né, definidos para entregar determinados trabalhos. Então, eu pensei, como que eu vou colocar essa leitura dentro da minha rotina? Então, o que eu pensei? Falei, tá, quantas páginas ele tem? Então, eu dividi mais ou menos quantas páginas eu conseguiria ler por dia. Então, claro que eu poderia pular um dia, não tem importância, sabe? Eu sou bem assim, se tem um dia que eu não tô legal, ou um dia que eu tive muito trabalho, ou um dia que eu tive muita dor de cabeça, ou eu simplesmente não tô afim de ler esse livro,
tudo bem, eu pulo, entende? Isso não interfere no meu desafio, só que a minha proposta é não desistir, para eu não passar muito do prazo. Por exemplo, eu me dei 45 dias, mais ou menos, para eu ler esse livro aqui. Falei, bom, 45 dias tá legal, porque mais tardar, quando eu pular dias, eu vou ler em 2 meses, entende? Então, foi mais ou menos assim. E aí, ó, marcadorzinho de livro em crochê, eu fiz, né? Você sabe que eu também amo fazer crochê. Então, essa é uma forma de utilizar esses páginas também, ó. É colocando os dias de, por exemplo, dia 1, eu tenho que ler até essa página aqui, né? São essas páginas aqui, tal. Aí, o dia 2, eu vou ler essas páginas aqui. Eu dividi, parece que deram 17 páginas por dia. O dia 3, essas páginas aqui. E assim sucessivamente, ó, dia 4, aí são essas páginas aqui. E aí vai indo, eu tô dando uma ideia pra vocês, né? Acho que eu pulei o dia 5 aqui, essas páginas, o dia 6, essas daqui. Eu marco, no caso, até onde eu tenho que terminar, né? Porque eu, por exemplo, eu parei aqui, foi até o dia 6. Então, eu vou começar a página seguinte no dia 7. E eu vou ler todas essas páginas até aqui. Vamos supor que é um limite. Claro que também tem outra coisa. Por exemplo, quando eu parei aqui, vocês veem que o capítulo em si, ele termina aqui. Então, eu sempre termino o capítulo, entende? Mas se, porventura, eu não conseguir terminar, ou porque eu tive uma interrupção, qualquer coisa assim, tudo bem. Eu paro aqui e depois, no dia seguinte, eu continuo. Aí, claro, eu volto, o que tava falando? Sei lá, o que tava falando aqui? Fatores discutidos na época de 1820. Ah, tá, já sei o que é. Aí eu continuo a leitura, entendeu? Então, assim eu fiz até o dia 22, que no caso o livro tava terminando. Isso aqui eu nem cheguei aqui, ó. Porque isso aqui era como é que se diz? Uma cronologia. Olha aqui, ó, uma cronologia de todo o período. Então, eu só dei uma olhadinha nisso daqui, eu falei, tá, isso aqui é legal até para dar aula, né, para ter uma visão geral. E aí, no caso, pega as referências bibliográficas, não conta, entendeu? Mas essa é uma forma bem legal de se usar esses tipos aqui de marca-páginas. E aí, lá no meu perfil, lá no meu Instagram, eu disse pra vocês aonde que eu comprei, porque eu fiz o unboxing. Isso aqui eu comprei na Shein. Então, essa é uma dica boa, viu? Quando vocês quiserem comprar, a Shein é o melhor lugar. Porque vocês compram pacotes, assim, ó. Vocês compram pacotes com 4, ou vocês compram pacotes com 8, ou vocês compram com 12, com 18. Eu comprei, acho que com 18, porque na época que eu comprei, valia mais a pena, entende? Por conta do valor mesmo. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Ou vocês compram individual, só um, ou vocês compram com 4. Esse daqui não, esse aqui é nacional, né? Eu comprei numa papelaria aqui, perto da minha casa. E aí, mas eu comprei também, acho que um pacote com 8. Esse daqui eu não me lembro mais ou menos. Aí também tem esses daqui, ó, que são os mais kawaii, que eu adoro. Esse aqui acho que eu comprei na papelaria Gatinha. Esse daqui é bom porque são em papel, então você consegue escrever com vários tipos de caneta, ó. Tá vendo? Eles são em papel, ó. Então, esses daqui são em papel. É uma opção legal para quem gosta, assim, desses bichinhos da Sanrio. Eu adoro, sabe? Eu gosto Bom, quem gosta de marcar livros, a gente gosta de experimentar vários tipos de opções, né? De marcadores. Tem esse aqui também, ó, que são mais neon. Eu acho que eu tenho um também que é em tom mais pastelzinho. Tem assim, esse daqui é nacional também. Comprei numa livraria daqui perto aqui de casa, né? Tem esses marca-páginas assim também, ó, em imã. Esse aqui, no caso, veio num clubinho da Love Paper, ó. Também é legal para marcar a página onde a gente parou. Tem esses menorzinhos, tem assim maior que eu comprei em viagem. Esse aqui é só para marcar a página também, né? Esse aqui eu tenho há bastante tempo. Esse aqui eu comprei lá em Sevilha, ó. Quando eu fiz
um tempo de doutorado de sanduíche. Aí eu tenho alguns assim que comprei em viagem e é isso. Bom, essa é a primeira parte, né? Ah, deixa eu falar só mais uma coisinha que eu acho que é importante. Esses daqui, eles são, o material dele é em plástico. Então, para você escrever em cima dele, você precisa de uma caneta permanente. Também tem lápis, aqueles lápis com grafite um pouco mais forte, você consegue também escrever. Você quer escrever uma palavra, sei lá, conceitos, né, significados, alguma coisa assim para marcar na página, né, você consegue nesse daqui. Também tem aquelas canetas permanentes bem fininha, bem legal também, eu não tenho nenhuma, mas eu só tenho uma de ponta grossa que não é boa, né, mas como eu não costumo escrever muito em cima, quando eu quero escrever, eu costumo pegar esses marcadores assim, marca-páginas em papel mesmo, sabe? Eu uso esses daqui. Então, é isso. Aqui, ó. Aí, a forma que eu tava mostrando, a ideia de usar os post-its também é quando eu quero fazer tipo um resumo daquele capítulo que eu tava lendo. Tipo, aqui eu coloquei, ó, Constituição de 1934. Aí eu coloquei as ideias principais, ó, submetia o executivo à fiscalização do legislativo, acabava com os decretos que permitiam ao chefe do governo provisório substituir, nananã. Durou menos de 2 anos. Assim, entende? Eu vou escrevendo como se eu fizesse um breve resumo de tudo aquilo que eu li, que é uma forma também da gente reter mais aquele conhecimento que a gente tá adquirindo ali naquele momento, né? Olha aqui, ó. Sistema, novo regime após a Constituição de 1891. Aí eu coloquei, ó, as principais características. Presidencialismo, federalismo, sistema bicameral, separou a igreja do Estado, entende? Eu vou colocando, eu gosto muito de usar os post-its para esse tipo de informação aqui. E aí outra coisa, eu faço também isso aqui e às vezes eu coloco dentro do meu próprio caderno, onde eu tô fazendo as minhas anotações, os meus resumos, os meus fichamentos, né, das leituras que eu fiz. Então, eu já mostrei num vídeo para vocês os meus cadernos de estudo, mas se vocês acharem legal, né, esse conteúdo que eu tô mostrando para vocês, eu posso tentar aprofundar um pouco mais, né, mostrar mesmo de forma, lá no meu caderno, como é que eu estruturei, digamos assim, essa anotação, tá bom? E vocês deixam aí nos comentários, porque eu tô criando os conteúdos a partir das dúvidas também que vai surgindo, seja aí nos comentários ou também as pessoas às vezes colocam lá no Instagram, né? Às vezes me mandam algum direct, alguma coisa assim. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me seguindo, que fazem mestrado, que estão fazendo doutorado, ou simplesmente que faz alguma universidade, alguma graduação, e aí se interessa por determinados assuntos, porque eu sei como é que é. Eu também busco esse tipo de conhecimento. Porque eu acho que o conhecimento nunca é demais, né? E a gente olhar formas diferentes de se fazer determinada coisa é sempre bom, né? A gente tá sempre aprendendo com o outro. Então, essa é a ideia geral, assim, né? De como é que eu faço os meus resumos, ó. Esse livro aqui, vocês veem que eu não me importei de usar marca-textos. Ah, e também, eu acho que eu tenho um post lá no meu Instagram, onde eu mostrei basicamente como é que eu tava fazendo, no caso, essa marcação aqui do livro, a partir daquela técnica do Color Code. Eu peguei 3 cores de marca-textos e aí eu defini, por exemplo, o azul eu tava usando para colocar períodos e momentos da história, que eu, né, no caso aqui que ela tava falando, ó, absolutismo português, conjuração mineira, aí aqui, ó, República Florente, aí Revolução Americana, Guerra de Independência das 13 colônias. Então, o azul eu tava usando para esse tipo de informação, assim, que eu poderia buscar, entende? Novos conhecimentos, tipo aqui, Antigo Regime, Revolução. Então, tudo são conceitos que você pode aprofundar, digamos assim. Eu usei o marca-texto azul. O marca-texto, no caso esse roxo aqui, lilás, eu usei para anotar os nomes de autoridades, de governadores,
de pensadores, intelectuais. Então, aquela aqui, ó, como é que se diz, ó? Missionários, tá vendo que são nomes, ó. Aqui, ó, José de Souza Coelho. Eu tava usando o marca-texto roxo para isso. E o marca-texto rosa, tava usando para colocar os trechos principais, que eu acho relevante daquela leitura que eu tava fazendo. Entende? Como se eu usasse... eu tava tentando fazer dessa forma, porque eu acho que na hora que eu fui fazer os meus apontamentos da leitura, isso me facilitava, sabe? Porque, imagina só, se eu vou e pego uma gama de cores assim, e eu vou grifando meio que aleatória, uma hora com uma cor, outra hora com outra cor. Então, eu acho que isso dificulta um pouco, inclusive o nosso cérebro a reter aquele conhecimento. Quando você define, tipo, que tipo de livro que eu tô lendo, e aí você define, no meu caso, essa leitura aqui, ela aparecia muito períodos históricos, outros períodos históricos, momentos, guerras, revoluções e outros conceitos. Aparecia muito nome de autoridades e nome de outros pensadores também, e claro, no caso, eu gostaria de grifar determinadas partes que eu acho mais relevante, né? Ou porque ela explicou, ela deu uma interpretação para aquele fato histórico, ou porque ela deu uma explicação de um determinado conceito. Então, eu falei assim, legal, eu vou definir 3 cores de marca-texto e vou usar, né, ao longo da minha leitura. Isso, claro, que só quando foi relevante, porque teve momentos assim que eu não grifei. Eu usei, como eu falei pra vocês, ó, eu usei outro método, porque eu falei assim, não, agora já não precisa mais, entende? Não era mais necessário naquele momento, aí você muda. Então, essa é uma ideia, tá bom, turma? E aí, eu queria dizer pra vocês que esse livro aqui é bem legal, ó, Como Ler Livros, porque ele dá uma ideia geral, assim, da forma como você pode fazer as suas leituras, entende? Então, olha só, aqui, por exemplo, eu até marquei, ó, porque ele vai falar, ó, como ler livros de história. Então, aí ele dá uma visão geral, assim, que história que você tá dizendo? Você tá dizendo história num conceito mais relativo ou você tá dizendo história em relação à própria disciplina histórica, né? Então, e aí ele vai te dizer a forma, assim, como que você pode ler. Livros mais relacionados à filosofia, aí livros mais das ciências exatas, aí que mais? Vamos ver. Ele também diz assim, ó, como você encontrar as frases principais, os trechos principais dos livros, palavras-chave, né? E aí como você entender qual que é a visão do autor sobre aquele livro, né? Como você colocar a sua postura diante daquela leitura. Então eu acho que é um livro bem bacana, assim, ó. É como ele diz, ó, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Eu acho que é bem legal. Isso aqui eu tenho desde 2021, ó. Eu comprei na pandemia. E aí eu já conhecia esse livro, eu já tinha lido algum capítulo dele lá acho que no meu mestrado, mais ou menos, já fazia um tempo. Mas aí eu encontrei ele numa livraria aqui em Florianópolis e tava num preço bem legal. E aí eu falei, vou levar agora esse livro. E aí eu fui e li todo ele, assim, né? Li o que me interessava, alguma coisa, claro, eu pulei, porque a gente é assim, né? Tem coisa que, não, esse não é o momento. Eu acho que a leitura inteligente também parte disso, é você saber o momento de você ler determinados conteúdos. Então, se vocês acharem legal, também posso fazer um vídeo só sobre esse livro aqui. E eu também tenho outros livros que mostram formas de se fazer resumo, formas de se fazer fichamento, que eu acho que é bem legal também, né? Como você usar a sua leitura a seu favor, entendeu? Eu tenho um livro também que eu li que fala como criar notas inteligentes, né? Notas assim, como você grifar determinadas leituras que você faz. Também é bem legal. Se vocês acharem bom esse conteúdo, vocês deixam aí nos comentários, né? Curte o vídeo, tudo, que é para eu saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo e eu trazer mais aqui pro canal, tá bom? Então, a gente faz o seguinte, eu vou deixar para um outro vídeo, né, a forma como eu
faço as minhas leituras literárias, porque daí eu acho que vai ficar mais bacana a gente separar. Esse daqui, no caso, a gente trabalhou mais, né, com os livros de conhecimento, né? E aí, numa outra oportunidade, a gente fala sobre os livros literários. E aí, se vocês quiserem, né, o link desses marca-páginas aqui, vocês deixam aí nos comentários, mas eu vou fazer o seguinte, se eu encontrar, eu já deixo aí nos destaques no destaque do vídeo, assim facilita um pouco. Ou também eu posso deixar nos comentários, tá bom? Porque às vezes a gente tenta colocar no destaque do vídeo e não dá muito certo. E aí por isso que eu tô colocando quando me pedem nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e gostado do conteúdo e estejam gostando do que eu tô trazendo aqui pra vocês. Tá bom? Então se inscreve no canal, curte o vídeo e até uma próxima. Um beijão, pessoal. Tchau!